Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, como escola bíblica dominical. Nesse domingo, dia 21 de março de 2021, em que todos vamos ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus pela escola bíblica, avançando no nosso tema trimestral desse primeiro trimestre de 2021, o tema todo baseado no livro de Gênesis, livro dos começos, e nós estamos na reta final, em que hoje vamos estudar a lição 12, faltando somente a lição 13 para encerrar esse trimestre, que vai ser no próximo domingo. A nossa lição de hoje tem o título Deus dá a vitória ao homem de fé. Essa lição vai ser ministrada pelo nosso pastor Josias Pereira da Silva. E eu convido os irmãos aí dos seus lares, onde os irmãos estão, acompanhando a IBD, para a leitura bíblica, no livro de Gênesis, capítulo 39, verso 21 a 23, sendo que o verso 21 é o nosso textual da lição. O texto bíblico diz assim: Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual o entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Então, o nosso textual, no verso 21, diz: O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Convido também os irmãos agora para que aí dos seus lares participem, cantando o hino 473 do cantor cristão, cujo título tem Firme na Fé. Vamos cantar a primeira e segunda estrofes. Esse hino, sempre o nosso pedido, a nossa atenção que a gente chama para o cântico, para que nós associemos o hino, a letra do hino, ao estudo que vamos estudar, agora na abertura, e também no final dessa EBD vamos cantar as outras estrofes, sempre associando a nossa lição. Depois do cântico desse hino 473, que teremos o acompanhamento da nossa irmã, diretora de música e pianista, a irmã Lúcia Maria, nós estaremos participando e com a oração intercessória pelo nosso estudo, que será trazida pelo nosso pastor Vieira. Conquistamos celestes glórias.
Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a nossa EBD. Pai de amor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e feito para as nossas vidas, pelas nossas vidas. E mais uma vez nós precisamos de uma atuação sobrenatural tua, Pai, nos nossos corações, para entendermos a tua palavra, para entendermos os teus ensinamentos. Nós precisamos entender, nós precisamos interiorizar estes ensinamentos. Precisamos da tua graça para incorporarmos estes valores e praticarmos naturalmente no nosso dia a dia. Nós precisamos da tua graça, Pai Santo, que sem ela nós vamos simplesmente perder tempo, Pai Santo. Vai ser uma reunião que, quando nós sairmos daqui, tudo vai se esvair, Pai. Nós queremos que a semente da tua palavra cresça em nossos corações e dê fruto, e fruto em abundância. Que a gente aprenda a te amar muito mais, que a gente aprenda a ser fiel a ti, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente seja quente do teu amor, Pai bendito, da ação do teu Espírito Santo nos nossos corações. E nós precisamos que o Senhor esteja abençoando-nos, que o Senhor esteja abençoando os professores da escola dominical também, que o Senhor esteja abençoando cada um dos que estaremos participando desse estudo, Pai. Auxilia-nos para que nós saiamos daqui dispostos a vivenciar essa tua palavra, dispostos a nos apegarmos a ti para vivenciar essa tua palavra a cada momento, Pai Santo. Nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. EPB, Escola Popular Batista. EPB, Escola Popular Batista. O irmão Elias deve estar perguntando, o que é isso? Pastor Josias pirou? Não, irmão Elias. Eu estou me lembrando das suas falas sempre na direção da Escola Bíblica Dominical, a ênfase que o irmão dá ao estudo na Escola Bíblica Dominical. E eu sempre me lembro da minha meninice. Eu aprendi a manusear e vivenciar a Bíblia na escola bíblica, que não era dominical, mas era a escola reflexo da escola dominical, que era uma escola que funcionava no período das férias, destinada a crianças. As crianças escolares, durante o período de julho, tinham as suas férias, e também ao final do ano. Então as igrejas, era muito comum as igrejas fazerem, nesse período de férias, movimentava todos os educadores, e até com a ajuda de muitos educadores de outras igrejas, e fazia uma escola bíblica de férias. E aquilo era muito bom, era durante 2 semanas, e nós aprendíamos muito, levávamos muitos aprendizados para casa. E também, ao final, no encerramento dessa escola bíblica de férias, muitas pessoas não crentes, pais de muitas crianças que moravam na vizinhança da igreja, eles compareciam para o encerramento da escola bíblica de férias. E muitos pais, muitas famílias se converteram a Jesus Cristo através do trabalho da Escola Popular Batista, escola que era realizada com crianças no período de férias. Com o passar dos anos, as coisas mudaram na família, no mundo, uma série de ocupações, e muitas coisas não foram mais possível fazer. Mas muitas igrejas, onde há possibilidade, elas fazem, e é de muita valia para as nossas igrejas. Eu quero agradecer ao nosso irmão Elias, quero agradecer aos irmãos
mais uma vez pela paciência de nos convidar e estarmos aqui para o estudo de hoje, que fala sobre Deus dá a vitória ao homem de fé. E nós temos o nosso texto áureo que está baseado no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 21, que diz assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Vamos orar, pedindo que Deus esteja conosco durante o estudo que estaremos iniciando nesse instante. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado porque Tu nos permite estarmos juntos como irmãos em Cristo nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Te pedimos a Deus que Tu estejas conosco, nos orientando, nos capacitando para falarmos das coisas concernentes ao Teu reino. Abençoe, Deus, a nossa igreja batista no Catete. Abençoe o seu pastor, a sua liderança, aqueles que estão envolvidos no ensino. Abençoe as nossas igrejas no Campo Carioca, nossa Convenção Batista Carioca, os nossos pastores, toda a nossa liderança, a Convenção Batista Brasileira. Nesse tempo, Deus, tão difícil que nós estamos vivendo, onde temos perdido muitos líderes, pastores, professores, equipe de saúde, tantos outros, aqueles na segurança. Te pedimos a Deus a Tua bênção sobre todos eles. Abençoe, Deus, a nossa nação. Abençoe a presidência da República. Abençoe os nossos governadores, os nossos deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Nesse tempo de crise em que estamos vivendo, o Teu povo que chama pelo Teu nome possa fazer diferença, mostrando ao mundo que nós pertencemos a um Deus que nos salvou e que nos dá esperança de vida eterna. Te pedimos a Deus que Tu esteja nesta hora, consolando o coração dos enlutados. Que Tu esteja nesta hora, consolando as nossas igrejas pela perda dos seus líderes, quer pastores, diáconos, ovelhas queridas nossas, que estão contigo agora. E nós te pedimos sobre todos eles a Tua maravilhosa graça. E te pedimos a Deus que Tu nos dê fé bastante para atravessarmos esse momento de crise, na certeza de que seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus, em nome de quem oramos, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, a lição é muito interessante, porque ela fala sobre vitória e fala de alguém que está nesta caminhada da vitória. E a lição nos apresenta um personagem que veio de uma terra onde estava apresentando sinais de fome. E quando a gente está num local onde está faltando água, está faltando semente para o plantio, onde não está chovendo, onde há escassez de alimento, o que nós fazemos? Nós procuramos de imediato tomarmos algumas providências no sentido de que esses problemas sejam resolvidos. E foi exatamente isso que aconteceu nesta lição que estaremos estudando hoje, apresentando já a vitória do homem que foi abençoado por uma estratégia do nosso Deus. Deus está envolvido nesse contexto, dirigindo toda a história. Deus nunca esteve ausente da história. Deus está envolvido, Deus está comprometido na história. Deus está comprometido comigo, com você, com a nação, com o Estado, com o mundo. Foi Ele quem criou. Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele sabe que nós temos dificuldades, problemas muitos, mas Ele quer estar conosco. Ele quer nos ajudar. E tanto isso é verdade que quando nós abrimos o livro de Gênesis, lá nos seus primeiros capítulos, nós vamos encontrar um Deus
que visitava o homem que ele criou e colocou lá no jardim. O texto diz lá em capítulo 1 e 2 que Deus visitava o homem na virada da manhã. Deus queria se relacionar com esse homem que ele criou com todo carinho. Até o ponto em que esse homem, depois de receber tantas orientações, e orientações seguras do seu Criador, o que esse homem faz? Desobedece às orientações do seu Criador. E quando nós desobedecemos aqueles que nos ensinam, quando nós desobedecemos os ensinamentos que estão aí para que nós possamos caminhar com segurança, evidentemente nós vamos encontrar pela nossa frente uma tragédia, um acidente, perda de vida, por havermos cometido desobediência. O homem foi expulso do jardim do Éden porque ele foi desobediente. Nós hoje estamos vivendo a mesma situação, estamos recebendo infringências de circunstâncias nas nossas vidas, exatamente por isso. Nós temos sido desobedientes, nós não temos dado ouvidos àqueles que Deus colocou para nos orientar, para nos evangelizar, para nos admoestar. Nós não queremos ouvir essas pessoas. E os resultados são os mais trágicos na nossa carreira. Mas nós queremos falar hoje sobre vitória. Nós não viemos aqui hoje falar sobre lamentações. Nós servimos um Deus que nos dá vitória mesmo nas lamentações. Você chora, eu choro, nós choramos, mas Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus restitui aos nossos corações o bálsamo da alegria, o bálsamo da restauração total. E Ele faz isso, e a gente vamos ver isso no estudo que nós estamos fazendo. E aqui no capítulo 39 nós vamos ver que José estava numa situação muito difícil e ele foi adquirido por compra. E ele não é mais um cidadão próprio, ele não tem querer, ele agora tem um senhor a quem ele tem que dar obediência e apresentar cumprimento daquilo que ele tem que fazer, porque ele agora é escravo, ele foi comprado, adquirido por preço. E ele agora tem que responder consoante essas questões. Ele foi adquirido por Potifar, aquele que cuidava da segurança e do palácio do rei Faraó. Então ele comprado. José era um jovem, segundo o texto, era um jovem bonito, de boa aparência, e ele foi escolhido para prestar serviço no palácio. Era um jovem, como tantos jovens se apresentam hoje, ninguém se apresenta em um lugar para ocupar uma certa posição, se apresentando de qualquer maneira. Evidentemente, quando Potifar levou José à presença do rei, naturalmente, não apenas o seu cabelo penteado, talvez a sua barba bem penteada, ou seus cabelos bem amarradinhos com alguma coisa da época, mas ele levou José, além da sua beleza física, levou José arrumado para a presença do rei, e ele foi admitido, evidentemente, para prestar serviço no palácio do rei. Nós vamos perceber que lá José vai conhecer, no palácio, o copeiro do rei. Ele se relacionou lá no palácio com o padeiro do rei. No palácio, você sabe que o tratamento é top, é de primeira, porque você está servindo um rei, ou está servindo uma autoridade que representa a nação, ou uma cidade como o Rio de Janeiro. E aquele que responde por uma maioria, ele tem que estar no lugar, com certa apresentação, com certos destaques, com certo tratamento. José teve a honra de ser vendido
mas teve a honra dada por Deus para que ele fosse escolhido para prestar serviço no palácio. Mas por alguma razão, José foi parar na prisão. Foi parar na prisão. Nós não vamos entrar em detalhe porque você estudou a lição. Lá na prisão, ele conhece o copeiro Mor, e lá conhece o padeiro Mor. Ambos tinham cometido um delito e por ordem do rei eles foram parar na prisão. Interessante como Deus age. Deus estava conduzindo a vida de José como conduz a minha vida, como conduz a sua vida. Mesmo que às vezes você não esteja atento para isso, mas Deus é o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador. Ele está preocupado comigo, está preocupado com você, está preocupado com todos nós, está preocupado com a família. Esse Deus que cuida de mim, que cuida de você, ele cuidou de José o tempo todo. Cuidou lá quando ele estava no palácio, com todas as mordomias. E ele agora está cuidando de José lá na prisão. E ele está sendo bênção na vida de José, e não apenas dele, mas está sendo bênção na vida também dos prisioneiros através de José. Nós vamos encontrar então aqui os prisioneiros, o copeiro Mor e o padeiro Mor, muito perturbados, muito preocupados, muito agitados. E José percebeu isso porque ele estava na prisão com ele. Naturalmente, ele quis saber por que razão eles estavam, talvez, com seus semblantes abatidos. O que é isso? O que está acontecendo? E eles disseram: José, nós tivemos um sonho. Ambos tiveram um sonho à noite e não conseguiram conciliar o seu sono em razão desse sonho. Interessante que eram dois personagens diferentes e eles tiveram um sonho mais ou menos semelhante e eles precisavam de alguém que pudesse interpretar o seu sonho. Quem estava lá para interpretar o sonho deles? José. José, o homem de Deus na prisão, para interpretar o sonho dos detentos. Mas José disse para eles que o interpretar sonhos provém não dele, mas de Deus. Então, Deus te utiliza para que você seja instrumento nas mãos dele. Então José vai dizer para eles a razão do sonho e o porquê desse sonho. Você agora vai perceber esse Deus interagindo na vida de José, Deus vai interagir na vida do faraó, Deus vai interagir na vida de todos esses personagens que a lição nos apresenta. Então, o oficial do faraó compra José dos ismaelitas, já vimos isso. O Senhor percebe que José está na residência, as coisas estão prosperando, Deus está abençoando. José passa a ser, então, o administrador de todos os bens de Potifar, que tudo fazia para que esse fosse abençoado. A bênção sobre a casa de Potifar era em razão de José. Quando você está no teu trabalho, você deve ser bênção para a vida do teu patrão. Se você está na nossa denominação, trabalhando em qualquer setor, departamento feminino, departamento de jovens, crianças, qualquer que seja, na igreja, cuidando no relacionamento uns com os outros, você deve ser bênção aonde você estiver. E essa bênção através de você, vem com você através do nosso Deus, do nosso Pai, que quer que você e todos nós sejamos bênção. Então, a casa onde José estava prosperava e era bênção. Mas não era só na casa. Estava o país vivendo um tempo delicado, um tempo de transição, quando um país vizinho seu estava vivendo já uma crise de fome. Os peregrinos já estavam atravessando na busca de alimento. Tal qual aconteceu e acontece com o Brasil, quando seus países vizinhos
começam a atravessar as fronteiras em busca de trabalho, em busca de alimento para a sua sobrevivência. Imagina que o Egito agora deve ter muita gente, porque naquela época não tinha fronteira, não tinha policiamento na fronteira, e as pessoas simplesmente colocavam suas cargas, seus animais, e a busca de sobrevivência, onde pudesse viver e poder ter a sua alimentação e sustentar o seu gado e a sua família. Nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos vivenciando um tempo desse, um tempo de crise. E estamos vendo que essa crise que nós estamos atravessando com esse vírus não é novo. Para quem estuda a palavra de Deus, esse vírus não é novo. Nós aqui, ao estudarmos essa palavra, nós constatamos uma série de vírus que vêm sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, da sociedade, do país, do mundo. E enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos vivenciar essas circunstâncias de fome, falta de emprego, corrupção, tantas coisas nós vamos enfrentar nesse mundo. Mas nós temos que enfrentar esse mundo com coragem, mas essa coragem, se proceder de nós mesmos, nós não seremos vencedores. Primeiro que nós precisamos ter fé. Eu vou ter fé em quem? Vou ter fé no Joaquim, no João? A minha fé tem que ser no Deus Criador, que me criou, que criou você, que nos criou, para que nós possamos ter fé de que nós temos um sustentador que pode fazer de cada um de nós canal de bênção onde nós estivermos. E assim como ele fez com José, ele faz comigo, faz com você, faz com todos nós. José foi bênção. José sofreu perseguição. José foi tentado. Interessante que a Bíblia, ela não esconde fatos. Ela mostra os fatos que ocorriam e que ocorrem até hoje. Um fato muito delicado na vida de José, porque ele estava com todo o aparato, ele estava com uma procuração total, com plenos poderes. Só não tinha poderes mais do que o rei. Ele estava abaixo do rei, era tudo com José. E por estar com tudo com José, José era o cara da época, era o saradão, um jovem bonito, até a esposa do rei ficou interessada em José. Hoje não acontece nos nossos dias, hoje. Já acontecia naquela época, não acontece hoje. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com todos nós. São circunstâncias que nesse mundo pode acontecer. Porque nós temos alguém que estava lá no Jardim do Éden e que fez isso mesmo com Adão e Eva. Quando ele disse assim: nada, você pode comer dessa árvore aí, se alimentar disso aí. E o teu Criador não quer que você faça isso, porque você vai ser sábio como ele, você vai saber todas as coisas, o que é o mal e o que é o bem. E ao nos defrontarmos com a atitude da esposa do faraó, que tentou abusar sexualmente do jovem José, ela foi um instrumento nas mãos do inimigo. O inimigo trabalha assim o tempo todo. Ele trabalha assim na atuação na vida sexual, atraindo armadilhas. Ele prepara isso. Ele é do mal. Ele não tem compromisso com a vitória de Cristo. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com a justiça. Não tem nada disso. Então ele está pronto para fazer. Ele está solto no mundo fazendo isso. Até quando Jesus voltar e ele será preso, será exterminado para sempre. Mas nós estamos no mundo. Nós estamos nesse mundo. E todos nós somos portadores do vírus do pecado. É pior do que esse vírus que nós estamos atravessando aí. Nós precisamos nos lavar, nos purificar. O sangue de Jesus, porque nós só podemos chegar aos céus se nós confessarmos os nossos pecados. E a palavra diz que Ele é fiel para nos purificar de
todo pecado, de toda mazela, de todo mal, e nos dá a condição de vida eterna. José creu nisso, creu nessa palavra que ele conhecia, e ele soube sair com muita destreza daquele momento difícil. Ele fugiu. Mesmo assim, alguma coisa ficou preso nas mãos daquela mulher que tentava suborná-lo, abusar dele, para que ela tivesse alguma prova de defesa e pudesse acusá-lo. José foi preso exatamente por essa circunstância. Ele perdeu a credibilidade do rei e foi parar na prisão. Mas eu imagino que, mesmo o rei perdendo alguém em quem ele confiava, e alguém que era bênção na vida da casa dele, não só na casa, mas no negócio, no campo, na nação, ele deve ter sentido muita falta de José. E talvez deve ter chegado até a conclusão de que José, em parte, teria até razão, mas ele também deve ter reconhecido que, em parte, a sua mulher tinha cometido talvez um erro, num momento de reflexão, alguma coisa. Ele pôde entender isso, era um rei, era um sábio, deve ter entendido isso, mas mesmo assim José foi parar na prisão. Mas Deus faz tudo certo, porque nós vimos anteriormente o que José fez lá na cadeia. Ele foi um exemplo de fé lá na cadeia. Ele foi um agente transformador utilizado pelo Espírito Santo de Deus para que o copeiro e o padeiro-mor fosse reconduzido ao seu lugar de prestação de serviço. José interpretou o sonho deles, dado por Deus. E lá na cadeia, eles foram restaurados. Interessante que acontece muitas coisas que nós vemos hoje, que às vezes nós comentamos. Lá na cadeia, na prisão, José chegou a dizer para um deles: olha, você quando chegar lá, lembre-se de mim, você faz isso, age assim, assim, mas lembre-se de mim. Diz que eu dei a interpretação para que você fosse restaurado, fosse reintegrado com o testemunho do carcereiro. Ele foi readmitido, ele tinha perdido o trabalho dele, foi readmitido. Por quê? José foi bênção na vida do copeiro, porque ele interpretou o sonho dele e ele voltou às suas atividades. Vamos ver mais adiante que José, agora, ele entra numa situação bem diferente, né? Nós vemos agora José como chefe dos copeiros agora. José restabelecendo a sua posição, ele volta a ter as suas atividades, naturalmente por recomendação do próprio carcereiro. José consegue interpretar o sonho do rei e uma série de coisas que acontecem que José restaura as suas atividades, voltando ao palácio. Faraó estava muito conturbado. E ao final dos 2 anos, junto ao rio Nilo, aconteceu um fato interessante. Faraó teve um sonho. E ele viu o quê? Ele viu 7 vacas muito bem nutridas, saindo para a pastagem às margens do rio Nilo. Mas também ele vê 7 vacas magras, feias, devorando aquelas vacas que estavam bem nutridas e que haviam pastado. O rei adormece. E de novo, ele tem um sonho. Ele vê 7 espigas granuladas, boas, nutridas. Naturalmente, o terreno era muito fértil, naturalmente tinha um vento apropriado, e essas espigas eram maravilhosas, prontas para o consumo. Mas eles veem também outras que brotam
mirradas pelo vento do leste. E essas espigas, elas devoram as espigas que eram boas, que eram granuladas. Tudo isso é um sonho. Tal o sonho que o copeiro e o padeiro teve lá e que foi necessário a ajuda de José. Aqui nós vamos ver que ele acorda, preocupado com isso. E ele precisa de um intérprete. O rei sonhou, ele está numa situação difícil, ele precisa de um intérprete, você saber isso aqui. Então, o que ele faz? Ele manda tomar providência, chame os sábios do Egito, para que eles possam interpretar o meu sonho. E veio à presença dele, aqueles magos e sábios do Egito, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho do rei. Aí, o chefe dos copeiros se lembra do fato acontecido lá na prisão. Ele deve ter dito para o rei: não, olha, nós estávamos numa situação difícil lá na prisão, e esse José conseguiu interpretar o nosso sonho lá na prisão. O meu sonho como copeiro e o sonho do padeiro. Chama esse jovem que ele vai ser capaz de fazer isso. É uma questão de fé. Eles creram no acontecimento lá da prisão. Tanto que deram um depoimento e o rei aceitou isso e mandou chamar imediatamente José para que ele pudesse interpretar o sonho dele. Quem era o José? Era o José, um jovem hebreu que veio como escravo, que teve servido o rei e que agora, numa circunstância difícil, é ele que é chamado. Tragam José. José veio do calabouço e quando veio, já falei isso anteriormente, ele foi preparado para chegar à presença do rei e ele deu a resposta que o rei precisava. Ele deu a resposta do Deus dele. Ele apresentou para o rei um Deus que o rei não conhecia. E ele foi restaurado. E a gente pode encontrar essa narrativa no capítulo 41, já à altura dos versos de 1 até o versículo 20. Nós vamos ver isso aqui. O rei, nos seus últimos 2 anos, às margens do rio Nilo, e toda essa trajetória aqui, em que nós falamos das espigas, falamos das vacas magras e gordas, etc., tudo nesse contexto. Então nós vamos ver que aquele fato que nós já narramos antes, as vacas saradas, o que acontece? Elas conseguem pastar, porque tem pasto verdejante para ela no Egito, e as espigas, as 7 vacas feias, agora são 7 vacas saradas, bonitas, e 7 vacas magras. O que ocorre em tudo isso aí é que há um consumo das vacas gordas pelas vacas famintas. E o rei ficou indignado com isso, ficou conturbado com isso e queria saber o resultado disso. Em síntese, quem dá a resposta é José. José, o homem de fé. José, o homem que Deus colocou naquela circunstância para que ele operasse milagres. Deus faz as coisas acontecer de tal modo, e às vezes diante de tanta complicação que nós não entendemos. Nós não entendemos porque os irmãos vendem José. Mente para os pais. Toda essa história aí que os irmãos já conhecem, a gente fica doente e diz: mas por que Deus permitiu isso? Deus enxerga aquilo que você só enxerga quando está perto de você. Deus enxerga o teu amanhã, o teu depois da manhã. Deus enxerga o mês seguinte, enxerga o ano seguinte. Deus sabe de todas as coisas. Então Ele faz as coisas acontecer do jeito dEle, da maneira dEle, para que nós possamos tomar conhecimento e nos enchermos de fé, para podermos caminhar até que Ele volte com o seu Filho Jesus Cristo para nos restaurar. Então, esses sonhos tornou-se bênção. Tornou-se bênção.
bênçãos que foi maravilhosas, bênçãos maravilhosas na vida de José, na vida do rei, na vida do povo. Isso tudo valeu de bênçãos para o povo. E nós vamos ter agora, vamos ver José agora passando a ser um grande conselheiro. Ele agora é quem vai escolher homens inteligentes para dirigir a nação durante a sua gestão. Ele escolhe pessoas de poder, pessoas de conhecimento, pessoas preparadas para que o país pudesse crescer e prosperar. Ele escolhe homens para viajar para outros lugares. Olha, interessante. Ele colocando pessoas até para viajar, naturalmente para conhecer tipo de especiarias diferentes, para que eu pudesse ver esse intercâmbio de plantação de alimento entre um país e outro, e para que pudesse também, no tempo de bonança, ele poder recolher o fruto daquilo que eles iam plantar e produzir a terra, para que o povo não tivesse fome na sua terra. Então, José, ele foi previdente no sentido de armazenar como resultado daquilo que ele fez através de homens viajando, trazendo semente para o seu país, para que a agricultura fosse favorecida no seu plantio, desse semente, e como resultado disso nós temos que a plantação foi benéfica, foi abençoada, e segundo o texto nos diz que houve muita fartura no Egito, muita fartura, porque ela tinha um homem de fé dirigindo a nação, ela tinha um homem segundo o coração de Deus dirigindo aquela nação. José foi um gestor como eu gostaria de ser, como você gostaria de ser, como nós gostaríamos de ser. Deus tem utilizado, você tem utilizado a nossa igreja, tem usado a nossa denominação, tem usado os irmãos comprometidos com a causa para ser bênção nesse tempo. Esse é o tempo que nós precisamos, como filhos de Deus, fazer diferença nesse tempo de pandemia. Quando as pessoas estão abaladas, as pessoas estão preocupadas com o vírus, estão preocupadas com corrupção, estão preocupadas com o governo, com uma série de coisas, é tempo de nós termos uma mensagem, nesse tempo de desesperança, de uma mensagem de esperança. As pessoas estão precisando de mensagem de esperança. Nós não temos que perder tempo com algo que não é abençoador. Às vezes a gente perde muito tempo com coisa que não é abençoador. Perdemos tempo, às vezes, falando em coisas que não vai dar vitória. Nós temos que lembrar que nós somos provenientes de um Deus que é vitorioso. E Ele quer que eu, você e nós sejamos vitoriosos para a expansão do seu reino aqui na terra. Deus quer que nós sejamos abençoados, que eu seja bênção, que você seja bênção, que a nossa igreja seja bênção, e que nós possamos contribuir onde estivermos, no trabalho, na igreja, na administração da coisa pública ou privada, na Câmara dos Vereadores, deputados, senadores, onde estivermos, na comunidade. Nós somos agentes transformadores de Cristo Jesus para transformar esse mundo, para que os homens conheçam Jesus como Salvador. Os corações estão prontos para a ceifa. O mal está proliferando de tal modo que os corações estão amolecidos. É como se fosse a terra. O coração está pronto para receber uma palavra. E aí a gente pergunta, o que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? O que é que a nossa igreja tem feito? O que é que as nossas igrejas têm feito? Mas particularmente, o que é que eu, você, o que é que nós temos feito para transformar esse mundo onde não há justiça, onde só há corrupção, mentiras, tantas outras coisas deprimentes? Nós precisamos proteger as nossas crianças, os nossos idosos. Nós precisamos proteger a mulher que vive constantemente sobre abuso de tantas coisas. Nós somos agentes transformadores. Como? Não sei, fala com Deus. Ele sabe onde Ele vai usar você, onde está me usando, onde vai usar as nossas igrejas, cada um de nós, para que nós sejamos transformadores nesse tempo de transformação. Nós servimos um Deus de vitória.
E Deus quer contar nessa vitória com homens de fé. Homens que, tal como José, que foi abençoado e ele foi bênção. E nós queremos ser bênção. Deus nos colocou no mundo para que nós sejamos bênção. Concluindo, irmão Elias, eu vejo a nossa igreja de irmãos preocupados com o estudo da palavra. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe os professores que já nos antecederam. Eu disse que eu não ia falar muito, mas ia abrir apenas o leque para o nosso encontro do domingo às 18 horas. Aí sim, nós vamos conversar, nós vamos vivenciar, vamos ouvir testemunho, vamos ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, um testemunho seu no trabalho, a sua conversão, como Deus tem utilizado você, como Deus tem dado a oportunidade para que você faça a diferença, usando a sua fé nesse Cristo que tudo pode, nesse Cristo que você colocou a sua fé. Que Deus nos abençoe. Deus continue nos encorajando para que nesse tempo de tanta dificuldade, nesse tempo de tantas dores e lágrimas, nós possamos chorar com os que choram, mas alegrar também com eles. E entendemos que ao final nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que deu a vida por mim, por você, por todos nós. Nós somos agentes transformadores para esse mundo. O desafio é nosso. A missão é minha, a missão é sua, a missão é nossa. A missão é da Igreja de Jesus Cristo e daqueles que são compromissados com a extensão do seu reino. Que Deus nos abençoe. Nesse encerramento, irmãos, da nossa escola bíblica dominical deste domingo, queremos comunicar o nosso encontro interativo hoje, às 18 horas, pelo Zoom, né? É a oportunidade que todos têm de compartilhar, tirar dúvidas, fazer perguntas. É um encontro maravilhoso, né? Todos que podem participar, que têm o desejo de participar, vai sair muito enriquecido com esse encontro da Palavra de Deus, que é a extensão do estudo da nossa lição que foi dado hoje pela manhã, pelo nosso pastor Josias. Convido os irmãos aí de seus lares para abrir seus cantores no hino 473 do Cantor Cristão, cujo título é Firme na Fé. Vamos agora completar o cântico desse hino, cantando a terceira e quarta estrofes. Nossa irmã Lúcia Maria, pianista, diretora de música da igreja, vai estar acompanhando com o instrumento, e a congregação estará cantando todos das suas casas, né? Depois desse cântico, nós vamos ter a oração final da nossa EBD desse domingo, que vai ser apresentada a Deus pela nossa irmã e aluna da EBD, Ivone Miranda. Pela paz do celeste
sempre juntos ao bom caminhar. Amantíssimo Deus, nós eterno Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, mais uma manhã em nossas vidas, por mais um dia que Tu nos concedeste em nossa vida. Senhor, agora agradecemos pela lição que tivemos, Senhor, que possa ficar em nossos corações e que possamos seguir, Senhor, os mandamentos que Tu nos deste, Senhor. Abençoa os enfermos, cura, Senhor, de acordo com Sua vontade, Senhor. Nos abençoa durante esse dia e nos preparamos para a pregação. Dirige a nossa vida, perdoa o nosso pecado. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.